o texto que eu vou ler nessa noite está em Hebreus 12, de 1 a 3. Eu queria que você abrisse a sua Bíblia, para que nós pudéssemos ler a uma só voz esse texto. Mas antes de ler esse texto, gostaria que os irmãos repetissem comigo. Vamos esperar os irmãos acharem. Repitam comigo, irmãos. Depois dos 100 metros, vem a maratona. Vamos de novo? Depois dos 100 metros, vem a maratona. Quem é corredor aqui sabe muito bem o que eu estou dizendo. E nós vamos ler esse texto a uma só voz e entender por que o autor de Hebreus colocou exatamente esse capítulo aqui neste lugar, iniciando desta forma, o porquê é que o escritor de Hebreus fez isso. Vamos ler a uma só voz? Vamos lá. Portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, desembaraçando-nos de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da ignominia, e estando assentado à destra do trono de Deus. Considerai, pois, atentamente aquele que suportou tamanha oposição dos pecadores contra si mesmo, para que não vos fatigueis desmaiando em vossas almas. Olha que coisa. Esse é o texto que o autor de Hebreus colocou aqui, capítulo 12, iniciando assim. E uma coisa interessante que ao estudar a epístola de Hebreus, eu estudando a epístola de Hebreus do capítulo 1 ao 13, foi uma sequência de coisas interessantes que eu fui descobrindo dentro dessa epístola. Eu descobri a biografia espiritual desses irmãos que estavam lá, nessa igreja. Esta igreja, queridos, se nós notarmos, esta igreja, ela tinha pessoas tão qualificadas, mas tão qualificadas que já poderiam ser mestres. Se a gente pegar lá no versículo 5, capítulo 5, versículo 12, vai dizer assim, pois com efeito, quando devíeis ser mestres, atendendo ao tempo decorrido. O que eu notei aqui? Que havia já anos que esses irmãos estavam com Jesus. Já haviam anos de conversão desses irmãos. Eu notei também que o autor, lá no capítulo 13, versículo 7, fala assim, lembrai-vos dos vossos guias, os quais vos pregaram a palavra de Deus. O que eu entendi aqui? Eu entendi que esses primitivos mestres, esses líderes já tinham morrido. Eu descobri também que esta igreja, que esses irmãos eram zelosos pela palavra de Deus. Eles tinham sede da fé. Eles queriam saber coisas da fé. No versículo 33 diz assim, que muitos deles foram expostos em espetáculo. E além de serem expostos em espetáculo, eles tornaram-se coparticipantes daqueles que eram tratados dessa forma. Eu descobri que esses irmãos, eles se compadeciam dos encarcerados, e além de se compadecer dos encarcerados, eles aceitavam com alegria todas as vezes que eles eram espoliados dos seus bens. Eu descobri
que com todas essas coisas, o autor diz assim, para que eles não abandonassem a confiança deles, porque era grande a recompensa que eles tinham. Só, queridos, uma coisa aconteceu naquela igreja. Havia um grupo de cristãos que estavam querendo voltar para o judaísmo. Havia um grupo de cristãos que achavam que tudo aquilo que eles tinham aprendido dos grandes mestres, talvez não estava tendo efeito. E foi a hora que o autor dessa epístola começou a falar com eles a respeito do sacrifício de Jesus, do sacerdócio de Jesus, para que eles não desanimassem. Irmãos, muitas vezes na nossa vida, a gente sabe do sacrifício de Jesus, mas não considera ele na minha vida e na sua. Qualquer coisa nos abate. Qualquer coisa é maior do que o sacrifício de Jesus. Qualquer coisa é maior do que a soberania de Jesus. E essa igreja estava enfrentando esses problemas. Alguns cristãos começaram a entender que parece que não vai dar mais certo. Provavelmente encontravam um judeu que não era crente, e esse judeu dizia, mas como você está servindo esse Jesus? Moisés diz na lei dele que o homem, maldito o homem que fica pendurado no madeiro. E este homem que vocês, e este Jesus que você está adorando, ele morreu no madeiro, então ele não é digno. Quantas e quantas vezes, irmãos, na minha vida e na sua, coisas da palavra que estão contidas na palavra de Deus, mas a impressão que tem é que essas coisas nos ofuscam e a gente não quer mais romper em fé. E essa igreja estava passando isso. E alguns cristãos daquela igreja estavam passando isso. Aí entra o autor. E o autor começa no capítulo 12 dizendo o seguinte: portanto, também nós, visto que temos a rodear grande nuvem de testemunhas. Essa palavra nuvem está muito na moda hoje, né? Quem mexe com informática sabe muito bem o que eu estou dizendo. Perdeu os dados, está lá na nuvem. Não é? Está na nuvem. Está na nuvem. A Bíblia é tão moderna que esses homens aqui, essa grande nuvens de testemunhas que o autor está dizendo, eles estão elencados lá no capítulo 11. E o autor disse assim, agora, aconteça o que acontecer, vocês têm uma grande nuvem de testemunhas que não desistiram, que não ficaram no caminho. E se você voltar a página da sua Bíblia, no capítulo 11, você vai encontrar Abel. E uma coisa interessante que a gente consegue entender aqui é o seguinte, que essa grande nuvem de testemunha obtiveram bom testemunho diante das pessoas, mesmo com as dificuldades. E você vai encontrar alguém que teve bom testemunho como Abel. Diz a palavra de Deus que Abel foi justo na entrega da sua oferta ao Senhor. Você vai encontrar Enoque. Enoque agradou a Deus. Diz a palavra de Deus que Enoque andava com Deus. Com quem que nós temos andado quando estamos nesta dificuldade, em dificuldades, com quem está andando conosco? Qual é a base da minha fé para que nós possamos ser como Enoque, andar com Deus? Aí, você anda mais um pouco, descobre mais na palavra de Deus que teve um homem chamado Noé. Noé foi temente a Deus. Era isso que o autor estava falando. Olhe lá para trás, olhe lá na galeria dos homens da fé, dos heróis da fé, para que você não desista. Essas são as testemunhas. Essas são as nossas testemunhas. Teve Abraão. Ele obteve bom testemunho do Senhor porque ele foi obediente ao Senhor. Consequentemente, Sara também.
que Deus deu o poder para que ela pudesse ter filhos, e ela creu fielmente naquilo. Irmãos, são coisas que o autor está nos trazendo, está nos reportando. Hoje, 2016, esses homens não morreram à toa. Esses homens não pararam a história de Jesus. E nós não temos o direito, com a nossa pequenina fé, de queremos parar a história de Jesus para esse Brasil, para esta igreja, para este bairro. Olhem ao seu redor a grande nuvem de testemunhas. Aí o autor diz assim, que além de tudo, nessa maratona, você tem que se desembaraçar de todo o peso do pecado. Sabe o que estava acontecendo naquela igreja? Se você for lá no versículo 10, 25, diz que os irmãos estavam deixando de congregar. Os irmãos, alguns cristãos, sabendo de todas essas coisas, estavam deixando de congregar. Ao invés de se desembaraçar, se embaraçavam ainda mais. Ao invés de trocar o peso com o de Jesus, ficavam com ele. Uma outra coisa que nós notamos e que nós, ao estudarmos essa epístola, nós descobrimos que a fé deles, a fé primitiva, a fé verdadeira, ela tinha se enfraquecido. Se você for lá no capítulo 10, 32, você vai ver isso. A fé tinha se enfraquecido. Irmãos, eu quando deixo de tomar leite, eu tenho grande probabilidade de ter problema nos ossos. Eu tenho grande probabilidade de ter problemas nos ossos. E a fé é a mesma coisa. Se eu deixo de congregar, se eu deixo de ler a Bíblia, se eu deixo de desconsiderar todas essas coisas que estão contidas no Velho e no Novo Testamento, eu começo a enfraquecer. Outra coisa que eu descobri, eles estavam abandonando e relaxando os seus esforços. Está lá no capítulo 12, versículo 12. Começaram a relaxar. Começaram a desconsiderar algumas coisas da palavra. Começaram a querer voltar para o judaísmo de novo. Começaram a querer questionar o sacrifício de Jesus. Começaram a questionar a questão de imposição de mãos. Coisas que já tinham passado. Outra coisa que eu descobri que estava embaraçando esses irmãos é que eles começaram a dar ouvido a novas doutrinas. E quando eu começo a fazer isso, a tendência da minha fé é enfraquecer. E eu estou na maratona. Não esqueça que depois dos 100 metros vem a maratona. Você pode sair muito bem, mas não esqueça disso. E na maratona da fé, nós vamos encontrar dificuldades. E essa igreja estava passando por isso. E esses cristãos estavam passando por isso. E o autor vem e começa a edificar através da palavra a esses irmãos. Olhem para os heróis da fé. Desembarace isso. Comece novamente a considerar o sacrifício de Jesus. Diz a palavra de Deus ainda nesse mesmo versículo, nesse mesmo capítulo, que além de desembaraçar de todo o peso, também disse para os irmãos: vocês não podem esquecer que o pecado tenazmente vai assediar vocês. Eu não corri distâncias grandes assim, mas eu sei que tem alguns irmãos que correm aqui. Eu não sei como é que é a experiência, mas não sei se chega uma hora que
que as forças parecem que começam a sucumbir, mas você quer chegar. Eu não sei o que passa na mente dos irmãos quando estão correndo, o que é que passa, o filme que passa. Será que eu vou chegar? E o pecado? O pecado é isso, ele fica tenazmente massacrando a minha mente para que eu continue nele. E aí, queridos, eu descobri uma coisa. Eu acho que aqui na nossa igreja não acontece isso. Principalmente quem é pai. Toda criança gosta de tomar banho? Hã? Filha, vem tomar banho. Hã? Toda criança gosta de tomar banho? Não. E é uma dureza quando o pai e a mãe, principalmente quando é pequeno, para tomar banho, é uma dureza. É difícil. E o pecado na nossa vida é exatamente isso. Ele quer te levar para a morte, mas não quer que você se limpe dele. Ele não quer que você se limpe dele. E ele fica te assediando, e você não quer. Ou seja, é como uma criança que não quer ser limpa. Ficar livre do pecado é como tomar banho. Todo dia você faz higiene pessoal. Pelo menos tem que fazer. Um banho, pelo menos, um dia você tem que tomar. É isso. Ficar limpo do pecado é como tomar banho. No banho, você se lava. Tira toda a sujeira. Claro que está no seu corpo. E é assim que devemos fazer com o pecado, em certo sentido. A palavra de Deus diz: se confessarmos o quê? É tomar o banho de Jesus. É a potassa de Jesus que vai entrar em você. Hoje na escola dominical foi até interessante, quando o pastor estava dando aula para nós, ele falando um pouquinho sobre o pecado. Ele falou assim, que tem pessoas que dizem assim: ai, Senhor, eu não vou confessar o meu pecado, eu estou até com vergonha de confessar o meu pecado. Como se Deus não fosse onisciente. Confesse o seu pecado. Limpe. Limpe. Eu tenho que limpar a minha vida, você tem que limpar a sua vida, para que a gente dê sequência nessa maratona. Olha que coisa interessante. Todos os dias tenho que me purificar, assim como preciso de higiene pessoal. Todos os dias eu tenho que estar aos pés de Jesus. Senhor, tem misericórdia de mim. Perdoa os meus pecados. Todos os dias. Não é só na hora da intercessão aqui na igreja, na hora de intercessão dos pecados. São todos os dias. Para que eu possa continuar na corrida. Para que eu não possa parar nos 100 metros. Para que eu chegue na maratona que Deus quer que eu chegue. Primeira lição, desembaraçar. Segunda, confessar os seus pecados. O autor diz. Em terceiro lugar, ele fala que eu tenho que correr com perseverança a carreira que nos está proposta. Na maratona feminina dos Jogos Olímpicos de 1984, em Los Angeles, uma mulher fez história no atletismo. Seu nome era Gabriela Anderson. Participava da primeira maratona feminina da história dos Jogos. A umidade e a temperatura chegavam a quase 30 graus. Gabriela entrou no estádio na 37ª posição, já cansada, com dores e cãibras.
Vendo-a num esforço imenso, muitos espectadores que estavam ali foram as lágrimas. Mas ela não aceitou ser atendida pelos paramédicos, porque sabia que seria desqualificada. Tinha um objetivo e nem as dores, nem o cansaço a fariam desistir. Quando chegou à linha de chegada, desabou. Os juízes esperavam para carregá-la. No entanto, Gabriela Andersen entrou para a história e se tornou sinônimo de determinação e perseverança. Talvez você deve lembrar dessa cena, como é que ela chegou. É isso que Deus está falando. Nós temos que correr com perseverança a carreira que nos está proposta. Queridos irmãos, Deus não tem medalha de ouro, não tem medalha de prata e não tem medalha de bronze. Mas Ele quer que você chegue, amém? Ele quer que você chegue. Mas Silvino, tudo que você me falou aqui, entrou por aqui, não vai fazer efeito nenhum. Você falou que eu tenho que me desembaraçar, que eu tenho que confessar os meus pecados, que eu tenho que correr a carreira que me está proposta. Você falou tudo isso aí para mim. Irmão, a Bíblia diz: se todas essas coisas não fizerem significância nenhuma na sua vida, o versículo fala assim: olhando firmemente para o autor e consumador da fé. Se todas essas coisas não mexerem com você, não mexeu com você, você vai entrar e sair. Uma lição eu quero deixar aqui. Uma lição o autor queria deixar. Olhe para o autor e consumador da fé, Jesus. Por quê? Porque Jesus é o Senhor do pacto. Porque Jesus é o sumo sacerdote. Porque Jesus é o profeta de Deus. E porque Jesus é o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Olhe para Ele. Considere o sacrifício de Jesus na minha vida e na sua. Não foi uma brincadeira aquela cruz. Olhe para Jesus, querido irmão, e continue a sua maratona, porque Deus quer que você chegue. Você não vai parar à beira do caminho. Deus quer que nós continuemos nesta caminhada. Quero ler com os irmãos Hebreus 4, 14 a 16. Olha só, os versículos de 14 a 16. Tendo, pois, a Jesus, Filho de Deus, como grande sumo sacerdote que penetrou os céus, conservemos firmes a nossa confissão. Porque não temos sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas, o quê? Fraquezas. Antes foi ele tentado em todas as coisas, a nossa semelhança, mas sem pecado. Acheguemo-nos, portanto, confiantemente, junto ao trono da graça, a fim de recebermos misericórdia e acharmos graça para socorro em ocasião oportuna. Olhe para Jesus. Olhe para Jesus. Não olhe para outras coisas. Olhe para Jesus. Porque
Ele é o Rei dos Reis. Porque Ele está sentado à destra do Pai. Porque Ele está e é o nosso mediador. Olhe para Jesus, querido irmão. Sei que as coisas estão acontecendo no nosso país. Olhe para Jesus. Deus não perdeu o controle, amém? E não vai perder. Olhe para Jesus. Firme os seus olhos em Jesus. Por quê? Porque Jesus é que dá essa garantia para nós. Essa é a nossa garantia da nossa fé. É isso que temos que fazer. Olhar para Ele. Só para Ele. E com certeza Ele vai olhar por nós com olhos de misericórdia na minha vida e na sua, e vai te dar vitória. Em todas as coisas. Até nos momentos difíceis. Você vai conseguir enxergar Jesus. Porque você está olhando para Ele. E não para as suas circunstâncias. Que Deus te abençoe, irmão. Você saia daqui considerando as coisas que estão nessa palavra. Que você saia daqui mais e mais certo que vale a pena servir a Jesus. Que Deus te abençoe. Que Deus te guarde. Que você continue com a fé verdadeira na sua vida. E que você não desanime. Porque Jesus venceu a morte.